Mas qual que é a entrada? A gente não pensou. No vídeo de hoje a gente vai entender como a teoria maluca dos 6 chapéus do pensamento do Edward de Bono podem ser cruciais para você solucionar um problema de forma criativa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Henrique Ren, sou artista plástico e professor aqui da Pan-Americana Escola de Arte e Design. E no vídeo de hoje eu quero trazer a teoria dos 6 chapéus do pensamento do Edward de Bono. É uma teoria que estrutura o pensamento criativo sobre a ótica diferente e alternada de intenções. A gente vai entender. Ou seja, a ideia é que toda vez que eu supostamente coloco um chapéu, seja ele o chapéu otimista, o chapéu crítico, isso faz com que eu consiga ver esse problema de formas diferentes e consiga juntar o maior número de informações possível para tomar a melhor decisão ou chegar na melhor solução e inovação daquele problema. Mas antes de entender como aplicar essa teoria na prática, a gente precisa entender o que são os chapéus. O primeiro chapéu é o chapéu lógico. É o chapéu da fase da coleta de dados, das informações, do conhecimento sobre o problema, completamente afastado de qualquer relação emocional, subjetiva, de experiência, enfim. Quando você coloca esse chapéu, você precisa observar esse problema de maneira objetiva e direta. Qual é o problema, o que precisa ser feito, quais são as funções, o que eu preciso solucionar, os dados, as informações, os fatos, enfim. Essa etapa é extremamente crucial para os próximos chapéus que virão. O segundo chapéu é o chapéu emocional, ele representa a intuição e o sentimento. Nessa etapa, então, você vai colocar o chapéu emocional e vai observar esse problema de uma forma intuitiva e emocional. Ou seja, meio que decidir ali o que você faria se fosse tomar decisão apenas pelo seu lado emocional. E é importante entender que nessa etapa você não precisa justificar essa decisão de forma lógica, até porque ela tem ligação única e exclusivamente com o lado emocional e não precisa fazer sentido ou não precisa estar próximo de uma decisão da realidade. Essa segunda etapa é importante para entender os extremos, do primeiro chapéu baseado nos fatos e do segundo chapéu baseado na sensibilidade e na intuição. O terceiro chapéu é o chapéu do otimismo. É o chapéu que quando você coloca, você vai observar o problema de forma promissora, enxergando os benefícios desse problema, enxergando possibilidades de caminhos a explorar que sejam legais, que podem surgir coisas novas, mesmo que o problema não seja solucionado. A ideia aqui é tentar ser o mais otimista possível. Eu sei que diante de algum problema às vezes é difícil, mas Edward de Bono diz que é importante se forçar. Então coloca o chapéu, o terceiro chapéu, que é o chapéu do otimismo, para observar esse problema de forma a entender as possibilidades positivas e promissoras que o problema pode trazer. O quarto chapéu, então, é o oposto do otimista, é o chapéu do crítico. É ele que vai analisar as possibilidades dos riscos, os desafios, os pontos fracos das soluções, o que pode dar errado na implementação de toda a produção, ou talvez até de uma solução que não venha a ser realizada. Enfim, é o chapéu do crítico que vai pontuar erros e falhas e possibilidades de riscos em todas as etapas das ideias que surgirão. Ele é extremamente importante para abordar as possibilidades de erro que podem acontecer durante o processo criativo de solução desse problema e assim as próximas etapas vão ser pautadas por tentativas de eliminar o risco ou pelo menos evitá-los. O quinto chapéu é o chapéu do criativo. É o chapéu que faz com que você veja esse problema de forma não convencional, quebrando toda e qualquer barreira do tradicionalismo, rompendo com as possibilidades já existentes e criando novos caminhos criativos. Esse chapéu faz com que você observe o problema, ou pelo menos te promove uma conexão com o problema que seja fantasiosa, promovendo ideias malucas do imaginário, da fantasia, para que a gente consiga alterar a lógica do pensamento crítico e vertical e começar a pensar de forma lateral, criando novos caminhos e novas dimensões para a solução desse problema. Então é aqui que a mente pode viajar sem limite. E por fim, o último chapéu é o chapéu neutro. É o chapéu que não se conecta com nenhuma possibilidade que a gente viu aqui anteriormente. É ele que vai ser importante para direcionar as discussões, para fazer com que todas as possibilidades sejam ouvidas de forma equivalente e fazer com que a melhor decisão seja tomada. É nesse momento que você vai avaliar todas as outras possibilidades, do chapéu neutro ao emocional, do crítico ao criativo, enfim, e vai decidir a melhor solução para esse caminho. O chapéu neutro, então, ele serve como quase que uma balança das possibilidades que todos os chapéus propuseram e ele vai equilibrar para decidir e tomar a melhor decisão para solucionar o problema, extraindo o melhor de cada um deles.
Um caso super legal do uso dessa teoria dos 6 chapéus do pensamento é o caso da Siemens, uma empresa de tecnologia. Eles criaram uma dinâmica que cada área da empresa recebia um chapéu. Uma área recebia o crítico, a outra área recebia o criativo, outra o emocional, outra o otimista, e uma área foi criada exclusivamente para receber o chapéu neutro, que é o chapéu imparcial. Todas as ideias foram geradas seguindo o parâmetro que a gente viu aqui, e essa área neutra, sem contato com nenhuma das outras, pegou essas informações, apurou essas informações de forma imparcial e tomou as melhores decisões em um processo do desenvolvimento de uma tecnologia inovadora que eles estavam desenvolvendo e que foi um sucesso. E se você gostou desse conceito maluco de usar um chapéu para observar o problema de forma criativa, eu tenho uma dica cultural muito legal para você. É o nosso curso de criatividade online aqui da Pan-Americana. No nosso curso a gente aborda a criatividade através de conceitos, teorias, na prática, tem vários exercícios práticos, você vai adorar. É só clicar no link que tá aqui na descrição e aprofundar seus conhecimentos, que com certeza vão chegar em níveis muito legais. Espero que você tenha gostado, a gente se vê num próximo vídeo e não esquece de confiar no processo. Tchau!